Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo, seja muito bem-vindo ao Português em Detalhes. Se você está chegando agora por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma aula. Hoje nós falaremos sobre a coerência textual, um assunto muito recorrente nas provas em geral. Nós falaremos sobre a coerência interna e sobre a coerência externa. A coerência é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Então, lá na coesão, nós vimos que a coesão é responsável por essa organização textual, estrutural, além de outros elementos, e nós estamos vendo que agora a coerência vai tratar desse sentido. Mas essa relação vai muito além de apenas a divisão de sentido e estrutura. Nós veremos que existem dois tipos de coerência. Mas antes, vamos observar de modo geral como essa coerência se comporta. A coerência tem a ver com a compatibilidade e com a ausência de contradição no texto. Então vamos observar este exemplo. Eu amo o calor, por isso minha estação do ano preferida é o inverno. Será que existe uma coerência aqui? Tem sentido o que está escrito? Nós vamos observar que a expressão por isso não está adequada no texto, porque se eu amo o calor, a minha justificativa para esse fato não deve ser que a estação do ano preferida é o inverno. Existe aí uma quebra nessa expectativa, ou seja, a conexão, a coesão estabelecida aí de forma incompatível é que gera incoerência. Então, se por exemplo, eu substituísse a expressão por isso pela expressão mais, nós estabeleceríamos a coerência textual. Aí sim, eu amo o calor, mas minha estação do ano preferida é o inverno. Ou seja, neste trecho, com a presença do conector por isso, havia uma incoerência textual. Esses sentidos não eram estabelecidos de acordo com os critérios dos fatores de coerência. Vamos observar mais um exemplo. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Será que há coerência neste texto? Se você for pensar apenas que a coerência é apenas você olhar para o texto e ver nele um sentido, você poderia dizer, é claro que não há coerência, porque como pode subir a porta e fechar a escada? Este texto está todo trocado. Você poderia pensar de forma bem simples que neste texto não há uma coerência, mas na verdade a coerência vai muito além deste sentido estabelecido apenas na superfície textual. Nós precisamos olhar para a coerência também pensando em outros elementos, como o objetivo do texto, a intencionalidade, e é isso que muitas pessoas não fazem na hora de ver se um texto é coerente ou não. Então, embora pareça que o texto é totalmente sem sentido, por que aqui existe uma coerência textual? Porque aqui, como vocês podem ver, a pessoa que subiu a porta, fechou a escada, tirou as orações, recitou os sapatos e todos os outros elementos trocados no texto, essa pessoa ficou assim por quê? Porque ele deu um beijo de boa noite, ou seja, tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Então, o objetivo deste texto, a incoerência que pode aparentemente acontecer aí, é proposital, ou seja, essa troca de elementos é proposital. Levando isso em consideração, essa incoerência é aparente, ou seja, o texto de fato não é incoerente, o texto é coerente com o objetivo, que é justamente mostrar como uma pessoa fica quando está apaixonada, quando recebe um beijo da pessoa amada. Então, é compatível com os objetivos do texto. Então, a coerência não tem a ver somente com a lógica interna do texto, mas nós também precisamos evidenciar aquilo que o autor pretendia quando criou determinado texto. E é importante também observar que o texto que nós vimos se trata de um texto poético. E esse texto poético pode ultrapassar os limites da lógica. É claro que, quando você está fazendo uma redação para a prova do Enem, para um concurso público, você não vai colocar uma incoerência proposital, porque um dos elementos que são analisados no teu texto, justamente é a questão da coerência e também da coesão textual. Então, esses elementos caminham juntos. Mas em outros gêneros textuais,
em outras tipologias, dependendo do objetivo de cada texto, nós podemos então colocar essa coerência de forma criativa e justamente para atingir determinados objetivos. Como eu disse anteriormente, a coerência pode ser interna ou externa. O que é essa coerência interna? Quando eu olho para a superfície textual e esse texto tem uma compatibilidade, uma ausência de contradição entre suas partes, ou seja, não há contradição entre os significados inscritos no texto. Então, por exemplo, se eu digo algo em determinada parte do texto, eu preciso manter essa ideia para que essa contradição não ocorra. Agora vamos observar um exemplo que foi retirado de uma questão de prova. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Na noite que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não o permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar de mais perto, verificou que o visitante era o seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército e, em todo este tempo, não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente, correu até ele, lançando-se nos seus braços e começando a chorar. Aí muitas pessoas leram este texto, choraram, se emocionaram e não perceberam as incoerências contidas nele. Se for necessário, você vai agora pausar este vídeo e vai tentar encontrar quais são essas incoerências. E aí, conseguiu encontrar alguma incoerência? Como eu falei, nós estamos tratando da coerência interna, ou seja, das partes do texto que não se conectam. Sabe, por exemplo, quando uma pessoa conta uma história para você e logo em seguida ela conta uma outra coisa e você percebe, não é bem assim, essa pessoa está mentindo, porque não há uma coerência, ela acaba se contradizendo. A mesma coisa ocorre com a coerência interna. É afirmado algo no texto e, posteriormente, uma outra afirmação acaba contradizendo o que foi dito. A primeira contradição e incoerência que nós vamos observar é que aqui é dito que a casa de João tinha frente que dava para o leste. Posteriormente, é dito que João estava sentado nos degraus da escada e estava observando o pôr do sol. Então, aí nós temos uma incoerência justamente por essa posição em que ele estava e observava o pôr do sol. Um outro elemento é que é dito que já era noite. Se já era noite, como João poderia observar o pôr do sol? Se a noite já vem após o pôr do sol. Então, nós já começamos a encontrar algumas incoerências. Uma outra incoerência que nós vamos observar no texto é que o texto afirma no início que o João morava em uma colina, ou seja, a casa de João ficava no alto de uma colina. E lá havia uma planície coberta de areia. Mas posteriormente o próprio texto diz que as folhagens, as árvores impediam que João visse o que estava acontecendo. Ora, se no texto afirma que a paisagem era coberta de areia, era uma colina e posteriormente essas folhagens aparecem do nada, nós temos aí uma incoerência entre as partes do texto. O que é dito, o tempo todo nós vamos observando que o que é dito acaba contradizendo um outro dito anteriormente. Ainda sobre a posição da casa de Carlos, nós vamos observar que, se essa casa ficava no alto de uma colina, como é que o cavalo descia para essa casa? O cavalo não deveria então subir? Então existe aqui mais uma incoerência interna. Aqui também é dito que João não podia ver distintamente o que vinha em sua direção, ou seja, as folhagens, as árvores impediam que ele visse.
Mas é dito no mesmo texto que ele conseguiu observar que o cavalo era manco. Então, se ele não conseguia ver bem, como ele viu que esse cavalo era manco? Agora nós veremos a maior incoerência que aparece no texto. Será que você conseguiu identificar? Nós vamos ver que naquela noite João completava 30 anos. Mas observem bem este dado. No texto é dito que há 20 anos o filho de João tinha partido para alistar-se no exército. Ora, se João estava fazendo 30 anos e há 20 anos o filho dele havia partido para se alistar no exército, então fazendo as contas aí, esse filho vai ser mais velho que João. Ah, mas poderia ser um filho adotivo e tudo mais. Sempre existe aquele candidato que vai inventar histórias. Não, por favor, que isso não aconteça. Nós vamos observar que essa incoerência é muito forte, então nós precisamos ver que as partes do texto precisam ser coerentes. O texto precisa ter essa coerência interna, essas partes precisam dialogar. E em várias provas já apareceram questões deste tipo, em que você olhava e precisava identificar onde estava, em que trecho estaria a incoerência. E a coerência externa? A coerência externa tem a ver com os dados inscritos no texto e o conhecimento de mundo e a realidade. Às vezes você escreve um texto ou observa um texto já escrito de um determinado gênero e percebe que o que está ali não tem a ver com o que realmente é. Para reconhecer a coerência externa, você vai precisar ativar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento acerca da realidade. Vejamos um exemplo. O município de São José do Rio Preto abrange uma região imensa, que é composta por vários estados limítrofes que ocupam uma área respeitável. Conta ainda com uma superpopulação, com uma maioria de pessoas cultas e uma juventude com grandes recursos educacionais cursando várias escolas e faculdades. Isto posto, nossa cidade sente falta urgente de uma capela crematória. Para os leigos, é preciso esclarecer que, para um corpo ser exumado através de forno crematório, há necessidade que ele registre esta vontade em duas testemunhas. Somente o interessado poderá usar esta forma de suprir seu desejo, caso contrário, a exumação seria de forma natural, ou seja, o sepultamento. E aí, neste texto, você conseguiu identificar alguma incoerência ou este texto é totalmente coerente? Embora seja um texto organizado, escrito direitinho, com os elementos de coesão textual, nós vamos observar que este texto não tem coerência externa. Ou seja, a contradição agora não está sendo entre as partes do texto, mas a contradição está ocorrendo com a realidade, com aquilo que nós conhecemos do mundo. Nós vamos observar que o texto diz que essa região de Rio Preto é composta por vários estados limítrofes, o que não acontece na realidade. Um outro dado incorreto que o texto traz é dizer que São José do Rio Preto tem uma superpopulação, o que também não é compatível com a realidade. Além desses elementos, nós vamos identificar essa contradição com a ideia do que é exumação, que nós conhecemos como exumação. Nós vamos ver que no texto, quando se fala, por exemplo, que para um corpo ser exumado através de forno crematório, nós vamos ver que isto não tem compatibilidade com o real significado de exumar. Exumar não é a mesma coisa que cremar. Então aqui houve essa incoerência, o uso de uma palavra que na realidade não tem aí esse sentido. E ainda, pela realidade, com o que nós conhecemos do mundo e tudo mais, no texto é dito que o corpo tem que registrar essa vontade em duas testemunhas. Se está morto, como é que vai registrar essa vontade? Se, pelo que nós sabemos, o morto não vai expressar uma vontade. E, novamente, nós podemos dizer aquele aluno que inventa situações, mas ele pode expressar a vontade antes de morrer, blá, blá, blá. Não é isso que o texto está dizendo, tá? O texto está dizendo que é necessário que haja essa autorização e essa autorização seria dada pelo próprio corpo, que não é compatível com o que nós conhecemos da realidade. Então, somente interessado poderá usar esta forma de suprir seu desejo, caso contrário, a exumação seria de forma natural, ou seja, novamente aqui
a troca do significado da palavra exumação. Por que houve aqui uma coerência externa? Porque os dados contidos no texto, algumas palavras, não estão compatíveis com a realidade, seja no significado, seja com os próprios dados conhecidos. Por meio da coerência, nós podemos promover a interação comunicativa, lembrando que a coerência tem a ver com o sentido, mas esse sentido não é apenas olhar para o texto e dizer, esse texto tem sentido, eu estou olhando, eu estou entendendo, não. Isso vai muito além desse sentido do meu entender. Eu preciso olhar para esse sentido, se ele está compatível com a realidade, se ele está compatível entre as partes do texto, não apenas um olhar e dizer, eu entendi, então é coerente. Então, a noção de coerência vai muito além desse entendimento raso. Nós vamos ver também que a coerência é linguística, contextual, extralinguística e pragmática. Nós temos todos esses elementos envolvidos. Então, não existe coerência absoluta. Essa coerência vai depender dos objetivos, como nós já vimos no início da aula, da situação comunicativa, do contexto. Lembrando que essa falta de coerência pode também ser proposital, como recurso estilístico do texto. Nesta aula, nós estudamos a coerência textual. Nós vimos que a coerência pode ser interna ou externa. Na coerência interna, nós temos a relação de compatibilidade entre as partes do texto. E na coerência externa, essa compatibilidade vai ocorrer entre as partes do texto e os dados da realidade e o conhecimento de mundo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Na próxima aula, nós falaremos sobre a relação entre a coesão e a coerência. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até mais!